bem-vindos ao segundo episódio do Advanced Podcast, o seu podcast de jogos old school, escola velha aqui da Terceira Terra. Hoje estou eu novamente aqui com Rafael Bezerra, DM Rafael, selecionado aí pelo nosso bate-computador. No caso, não pode ser o bate-computador, né? Tem que ser o Jarvis ou alguma coisa do sentido. O professor Xavier convocou aí o DM Rafael e o Márcio também aqui, atuante lá nos nossos fóruns, para a gente tratar de um tema, né? E nosso ilustre ilustrador, né? E aí, pessoal? Se apresenta aí, Márcio. Pô, mas tem um negócio, cara. O computador dos Vingadores, da Mansão dos Vingadores, dessa vez deu erro, né? Pô, na seleção aí dos heróis acabou saindo aquele... Lembra aquele Demolition Man, que era um cara que era um mendigo? Que sou eu, entendeu? Então, tipo assim, não é All-Star não, entendeu? Eu vim com erro. O cara era um mendigo que imitava o Demolidor e o Wolverine, né? Eu lembro de uma história que ele sai da Mansão dos Vingadores assim pelo bueiro. Ele abre o bueiro e desce pelo esgoto, assim, sabe? Muito legal. Ele levando mantimentos, diga-se de passagem. Mas, na verdade, você é a única estrela de verdade aqui, né? Pô, o cara que trabalha profissionalmente no mercado de RPG. Pô, não, mas não é isso. Aliás, hoje em dia, né? Nem trabalho mais direito no mercado de RPG. É um mercado... Eu tô mais desenhando quadrinhos hoje em dia. Olha só, então. Não deixa de ser apropriado, né, cara? Mas então, qual o tema? Vamos lá. Bom, nós vamos falar hoje aqui de um RPG muito escola velha mesmo aí. Eu não sei se é o primeiro, mas com certeza um dos mais antigos RPGs de Super, né? De Supers. Que é o Marvel Super Heroes, na sua versão Basic e Advanced, né? Acho que muita gente nem sabia que tinha essas duas versões aí. Eu pesquisando pro podcast que eu fui descobrir que tinha uma caixa amarela e uma caixa azul, né, Rafael? Isso. Eu comecei até pela caixa amarela, que é a caixa do Basic. Então, Inclusive, estou com as duas na minha frente aqui. Quer dizer, a caixa não, né? Como diz o Rafael, a caixa já foi pro espaço. Mas assim, eu tenho dois livros aqui, eu comprei os dois erroneamente, porque eu cheguei, que legal, aí comprei as duas caixas. Aí é um jogo, são dois jogos diferentes. A caixa do Basic, a capa é feia de doer, né? Porque acho que o Capitão América, o Hulk, mais o... Não, é o Capitão América, o Coisa, o Homem-Aranha e aquela Capitã Marvel negra, aquela que substituiu, que ficou nos Vingadores um tempão. Sei. Você tá falando de qual caixa? Do Advanced ou do Basic? O Basic. Então tem um Basic mais Basic que o meu, porque o meu é o Basic revisado. Aquele que é de, acho que 91. Não, o meu Basic é... Não, o meu é de 91. É que ele o livro de regras é o azul escuro e o livro de campanha, né, e de NPCs é o azul claro. Ele tem um desenho até que... O meu é de 84. A caixa era amarela desse Basic aí. É feia pra cacete. Um minutinho, eu acho que vale a pena a gente abrir um site qualquer aqui desses de compra, né? Pra gente, nós tá falando dos produtos aqui, é bom a gente olhar a cara deles, porque assim, a gente o pessoal que escuta o podcast com certeza escuta o pessoal do Nedcast também, né? Eles falam da famosa regra dos 15 anos, né? Depois de 15 anos a nossa memória ela é muito bondosa com as coisas que a gente lembra, né? Ah, sim. É o efeito Piratas do Espaço. É exatamente isso. Você olha Piratas do Espaço hoje em dia, você fala, nossa senhora, cara, o que aconteceu com Piratas do Espaço? Eu adorava aquilo quando era cara. Vou te falar que eu tenho o maior medo de rever Zillion, cara. Pô, me amarrava em Zillion, mas eu tenho o maior medo de ver. É verdade. Bom, eu tô abrindo aqui o link aqui no site para ver as capas, só pra gente tirar as dúvidas, né? Bom, a caixa do Basic, vamos achar ela aqui. Sei que é uma caixa meio amarela, ela é feia de doer. Ela vinha com dois livros, que eram, tô aqui na minha frente, é o Battle Book e o Campaign Book. E ela vinha com uma aventurazinha chamada Day of the Octopus, que eu tenho, que também tá na minha frente. Pô, a minha é mais arrojada, hein? Vou te falar que é mais arrojada. Primeiro que na capa não tem aquele retângulo lá de cantos arredondados. A tua tem isso, não tem? Tem. A minha é o Hulk, o Homem-Aranha, o Capitão América, todo mundo estourando uma parede. Aí tem várias mini aventuras. Que é uma contra o Escorpião, os Dreadnoughts. E a tua é o Advanced Basic, né?
Exatamente, o que eu tô vendo aqui, essa Rafael tá falando de 91 mesmo. Isso, exatamente. Tem o Hulk e a mulher Hulk na capa, né? Não bastasse um monstro verde na capa, vamos pôr 2. Peraí, rapidinho. Não, eu vou te dizer, eu não gosto de falar mal da cervejinha. Opa, cervejinha. Eu não gosto de falar mal do trabalho. É verdade. Eu não gosto de falar mal de trabalho dos outros, não, mas essa capa tá horrível, cara. É triste essa do Basic mesmo. É bem feia. Cara, mas coisa de época, né? Mas em compensação, a capa do Advance deu uma sensacional aquela capa. Sensacional. Tem toda a razão. Ela é maravilhosa, a capa, e os livros alguns livros que vieram depois, né, eles seguiram esse mesmo padrão, né, esse chão quadriculado aí, né, como se fosse uma sala de perigo, né. Todas as páginas têm esse esquema. E que pra mim lembra muito a... Oi, desculpa aí, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que essa capa da caixa básica, ela me lembra muito a capa do Guerras Secretas, né? Que era justamente os heróis pulando pra fora da... E que era uma máxima nos anos 80 isso aí, né? Na verdade, se eu se lembrar, até aquele desenho do X-Men tinha um lance disso, né? Os heróis e os vilões correndo na direção. E o mais legal desse Advanced é que a capa do Players são os heróis, uma capa toda azulzinha, e do Players Book, né? A capa do Judge's Book, né? O livro do juiz, né? O Dungeon Master Guide do Marvel, é uma capa meio avermelhada e tem os vilões, então dá essa sensação mesmo assim, de uma coisa contra a outra, entendeu? O design é muito legal. E eu acho que eu achei a capa do que o Márcio tá falando, Basic aí, que é de 84, esse mesmo. Capitão América, o Coisa, o Homem-Aranha e a Capitã Marvel. Isso, exatamente. Eles essa capa horrorosa, cara. Colocaram uma mulher negra para já cobrir todas as cotas raciais e tudo aqui para não dar problema na época. É verdade. Só faltava ser uma mulher negra e asiática, né? Para cobrir todas as cotas. Meio judia, meio asiática. Exatamente, entendeu? E latina. Não, mas tipo assim, a capa do Campaign Book é até uma mulherzinha dentro do livro, né? Sim, nada demais. Pelo menos são eles, assim, numa montagem em cima do próprio mapa. Uma foto do mapa, não é mesmo? Do mapa que vem junto na caixa. Entendeu? E a aventurinha, a arte também é meio tenebrosa. Assim, sabe? Agora, Márcio, você tem o livro do Ultimate Powers, não tem? Que também segue o mesmo nível dos dois. Essa capa é muito maluca, cara. A capa deles são os heróis que juntam poderes, né? Então você tem o Super Adaptoid, todo verde. Assim, eu tô vendo, é meio vermelho a capa, né? Laranjada. O Mímico, o Super Screw, a Vampira e o Warlock, aquele mutante preto e amarelo, né? Isso. Agora essa capa é legal porque ela reflete assim, o sistema de construção básico que tinha no livro, né? Que você rolava o dado para ver quantos poderes você ia ter e quais poderes iam ser, né? Exatamente. O mais legal, assim, para começar eu queria dizer uma coisa que é importante. Marvel Super Heroes é o melhor jogo ruim que tem. Porque não é bom, cara. Mas é muito bom de jogar, entendeu? É o melhor jogo ruim que tem. Então, tipo assim, por exemplo, eu sempre odiei criar personagem randômico. Aquela coisa do D&D de rolar dado, desde a época do D&D Basic, eu achava isso uma besteira, entendeu? Deixa eu criar aqui, botar os atributos e funcionava. No Marvel não, cara, no Marvel é gostoso fazer isso. Você cria aquela coisa maluca e tenta dar uma forma, entendeu? Tenta chegar num denominador comum ali, entendeu? Eu vou te falar que assim, os dois personagens a gente fez by the book, a gente rolava tudo pra ver o que saía. São umas coisas muito loucas, mas era legal justamente isso, né? Que a gente tentava achar um senso. Mas mesmo dentro dessas regras doidas, eles tentavam dar um norte, assim, se você tem poder de manipulação magnética, de repente você pode escolher o teu outro poder para ser campo de força. Acho que, não sei se no Advanced tem isso, mas lembro que rolava umas coisas assim, tinha alguns poderes que atraíam outros poderes. Tem sempre um poder que você pode escolher, né? É aquela coisa assim, tipo, é que você falou, Energy Manipulation. Aí você escolhe o tipo de energia, ele não te define isso, entendeu? Aí se você pega alguma invulnerabilidade, você pode botar uma invulnerabilidade que tem a ver, entendeu?
Entendi. O próprio livro, eu estava folheando outro dia o meu lá, infelizmente não está na minha frente aqui, que eu não pus a mochila de vir para o trabalho. Dá alguns exemplos, eles criam ao longo da criação, da rolagem dos dados para criar os personagens randômicos, né? Eles fazem alguns exemplos, né? Fazem um super-herói tecnológico, um super-herói mutante, né? Até para isso é uma coisa as variações, né? E o engraçado que eles rolam dá a impressão que eles realmente rolam os dados porque são as bizarrices ali, né? E, inclusive o super-herói tecnológico ele pega um poder de alteração de forma, né? E ele acaba escolhendo que ele pode virar um leopardo, né? E aí explica que é um leopardo robótico, que ele perde ele, né? Transforma. E realmente na construção, na explicação do personagem lá, até dá uma certa coerência e faz um personagem jogável, faz um personagem Marvel ali, né? Não cria nenhum Lanterna Verde, nenhum Super-Homem, mas dá pra divertir com o que eles criam lá. É verdade. É verdade. O interessante, eu acho, do Marvel é que ele cria uma coisa engraçada. Pra mim, pelo menos, quando eu jogava, eu sempre gostei de ler quadrinhos, imagino que vocês também. Eu era Marvete de carteirinha, entendeu? E ele tem uma coisa engraçada. O universo Marvel, ele é quantificado no Marvel Super Heroes, entendeu? Ficava aquela discussão nerd quando você é adolescente, com quem é que bate mais? É o Demolidor ou é o Cavaleiro da Lua, entendeu? De uma certa forma, para aquela época, que eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu acho, aquilo quantificava pra mim. Então, tipo assim, não, peraí. O Demolidor tô chutando aqui. Não, ele tem força remarkable. Não, mas o Cavaleiro da Lua tem força excellent. Então, o Demolidor bate no Cavaleiro da Lua, entendeu? Pra quando você tem aquela idade, aquilo era interessante, essa quantificação. Eu acho que é interessante de explicar, porque você começou a falar dos níveis de força aí, e só da gente dar uma explicada, acho que dois conceitos do sistema, né? A gente falou que a criação de personagem é randômica, né? Um ponto chave aí, que diferencia muito, e aí até no tipo de personagem, se você não escolhe, é como se a D&D você fosse rolar sua ficha lá, você fosse rolar inclusive a raça e a classe, né? Não só os atributos, né? É verdade. Nesse sistema você só escolhe lá o poder que você tem, que vai ser a arma que você vai usar, mas se é um poder de defesa, você pode ser um cara só com poder de defesa lá, você não vai apanhar, não vai bater em ninguém, né? Que é o conceito do famoso phase rip, né? Que é uma sigla que representa os sete atributos básicos, né? São 4 atributos físicos e 3 mentais, né? Fighting, que é lutar, agility, agilidade, strength, força, e endurance, né, que são os 4 atributos físicos. Isso. E reason, intelligence e perception, acho que era isso, né, que é os atributos mentais. Não, é reason, intuition e sight, que é a psique, né, digamos assim. A soma dos atributos físicos dá o seu hit point, a soma dos seus atributos mentais dá o seu karma, tinha alguma coisa a ver com poder, stunt power, eu não lembro direito como que não, usava. Ele era uma mistura de XP com os pontos para você gastar. Uma mistura do XP de D&D, para você saber quanto de experiência você tinha, você já acumulou, e ao mesmo tempo você podia gastar aquilo ali. Você mantinha aquilo lá, sei lá, 13/260. 260 queria dizer que você já chegou a ganhar 260 pontos de XP. E o 13 era quando você tinha ali para gastar, como se fosse no Vampiro, por exemplo, a máscara. Entendi. Gastava os pontos ali. E tinha uma coisa engraçada do karma, né? Pro jogo manter aquela história do super-herói bonzinho, você não podia fazer... Você perdia karma quando você cometia atos. Cara, isso é muito engraçado. Atos não heróicos, né? Exatamente. São atos não heróicos muito politicamente, capitalisticamente, estadunidenses corretos, né, cara? Culturalmente, completamente americanos, né, cara? Não, isso era muito engraçado, cara. Muito engraçado. Você pode destruir uma embaixada de outro país, mas se você destruir um McDonald's, você perdia... destruição de propriedade privada, dava pênalti de karma. Tem aqui cometer ofensa nacional. Só que ofensa nacional de acordo com os Estados Unidos, né? Não tem como fugir disso, né? O quadrinho era uma outra época também, né? Não, agora a coisa mais genial disso daí era o vilão, cara. O vilão, ele ganhava karma toda vez que ele contava os planos dele de forma que desse uma vantagem para os heróis. É verdade. Muito, muito show isso aí, né?
Pois é. Tem, inclusive, enquadra, assim, o AD&D, acho que o D&D, de uma forma geral, eu tenho essa crítica a ele, né? É um sistema, é um jogo, é um cenário que, de certa forma, a melhor forma de você resolver os problemas é dando a maior quantidade possível de paulada na cabeça do inimigo. Né? Em compensação, você não tem muito efeito colateral disso. Né? O caso do jogo de super, você sempre vai ter essa preocupação com a população. Você ser heróico é você ter esse fardo para carregar também, se preocupar com os outros. Você pode até jogar com um super-herói diferente, que você está fazendo mais por vingança, está fazendo por fama, por dinheiro, mas realmente tem esse fardo por trás, né? Que você precisa se preocupar com isso. É verdade, mas assim, em certo ponto gerava um pouco de problema, porque assim, você pegava qualquer super-herói super forte, né? E, tipo, não como um Thor ou um super-homem que tem os meios de chegar até o inimigo. Mas você pega um super-herói, tipo o Coisa, pô, os caras geralmente pegam um poste, pegam um carro, assim, pra arremessar contra o inimigo e tal. E, pô, o sistema te penalizava pra isso, né? Eu acho que depende do mestre também, né? No meu caso, eu não penalizava não, entendeu? Porque eu achava que é aquela coisa assim, aconteceu no gibi, tá valendo, entendeu? É aquela coisa, o cara caçou um carro e jogou no outro, tá valendo. Eu falava, pô, tá valendo, tá, mas vai perder. A menos que de repente pegasse um carro que já foi destruído pelo inimigo e tal. Aí pega um carro do inimigo e joga nele, acho que você tem que ganhar ponto por isso, né? Verdade. Você bate no que tem que botar. Depende. O carro era Depende, o carro é propriedade privada dele? Se era, não podia. Mas tem uma coisa, o mundo na época era mais simples. Se fosse hoje mais complicado, você podia dizer assim, não, se você jogou um carro normal, era tantos pontos que você perdia. Se você jogasse um carro que era daqueles carros eco-corretos, entendeu? Aqueles Prius, que são carros que funcionam com outros combustíveis, então você podia perder mais pontos. Já estava destruindo também a sua lógica. Se o carro reflexo, você perde mais exatamente, entendeu? Se você usasse uma Kombi, você ganhava pontos. Não, porque atualmente teve, há pouco tempo, uns vídeos do X-Men mesmo, que o Colossus pega e arremessa um carro aí num sentinela lá, destrói o sentinela. Aí a Rainha Branca olha pra ele e fala assim, mas você tinha que jogar um Prius, que é um carro ecologicamente correto, não podia ser outro. Genial. A gente tá falando que são dois conceitos, né? O primeiro é o phase rip e o segundo são os rankings de poder, né? Então cada poder tem um número, né? E esse número que equivalia a um ranking, né? Que começava lá feeble, que é capenga, né? E até indo fraco. Você tinha o shift zero. Shift zero. Que era o nulo. Não tem. Não tem. Entendeu? E eu tô olhando aqui a tabela. Você ia subindo. Ontem eu tava limpando meu armário, eu achei uma Dragão Brasil antiga. E eles tinham um review lá do Marvel, né? Numa coluna que eles tinham de Arca do Tesouro, velharias, não sei o quê. Eles criticavam justamente essa questão da tabela. De organizar com números e com rankings, assim. Mas, cara, eu te falo que eu sempre achei isso maneiro, sabe? Porque você podia ser um amazing, tipo o Amazing Spider-Man. Não, e tem uma coisa, a tabela, se eu não me engano, ela inspirou a tabela do Tagmar depois. Era essa tabela e tinha um outro jogo que eu não me lembro, não sei se era o Gamma Worlds, que tinha uma tabela parecida. A tabela não é de toda ruim, não. Eu gosto da tabela. Eu acho que ela tem tem o seu quê lá de ser randômica e os dos resultados possíveis na tabela. O fato do seu poder, na verdade, é o seu skill para acertar. Então, acho que isso não é muito problemático. Além da ficha, cada jogador teria que ter uma tabela, mas fora isso não tem muito problema, não. Uma crítica que eu li esses dias aí, eu não estava lembrando da série, então eu estava pesquisando um pouquinho na internet, né, que vocês me corrigem, já que vocês têm um pouco mais de memória no sistema do que eu, é que você não tem nenhum atributo de defesa, né? Você, além dos sedutores, né, para acertar o inimigo bastava você rolar bem. Mais ou menos. Você tinha manobras de defesa, né? Exatamente. Você tinha o dodge, tinha manobras de defesas e tinha poderes, né, de defesa, mas aí é outra história. Mas realmente você podia usar seu poder de luta ou sua agilidade para poder dificultar o acerto no teu cara.
Mas aí você abria mão de atacar, não é isso? Oi? Se você abria mão de atacar para tomar uma posição defensiva? Não. Depende, de novo, porque você poderia ter poderes que facilitavam esse tipo de manobra. Por exemplo, o Homem-Aranha, por ter o senso de aranha dele, ele podia sempre fazer uma esquiva assim livre. Mas o personagem ele poderia declarar a esquiva, e eu acho que ele, se eu não me engano, tá? Tô falando de memória, mas eu acho que ele tinha uma penalidade no ataque dele, mas fazia o teste de esquiva, que dependendo do resultado ia dificultar mais ou menos o ataque do inimigo. Que mudaria a coluna que o inimigo ataca, né? Isso, exatamente. Funciona, né? Ele retiraria colunas do inimigo. Exato. Eu não lembro também, mas eu acho que é isso que você está falando. Eu até dei uma lida por alto aqui no livro ultimamente para dar uma relembrada. Eu acho que é por aí que você está falando, mas eu não posso dar certeza, entendeu? Mas acho que é isso mesmo. Entendi. Acho que tem que pegar e julgar, né? É isso mesmo. Se ele declarar a Dodge, ele vai ter menos 2 colunas em todos os testes que ele fizer, mas ele vai dar esse modificador no ataque do inimigo. Só para explicar para o pessoal, você rola na coluna, rola na tabela na coluna que a sua habilidade ou o poder está ali dependendo. Ou seja, quanto melhor, a tabela para o lado vai ficando melhor. E ele joga com essa coisa das colunas. Você ganha, sei lá, mais 2 colunas, menos 2 colunas. Isso. Seria como se o seu poder fosse 2 níveis abaixo do que ele é. Sua coisa fosse 2 níveis abaixo. Sua habilidade fosse 2 níveis abaixo. Entendeu? Só para o pessoal ter uma noção aí de como é que funcionava. E, cara, eu vou te falar que uma coisa que eu gostava no Marvel, e assim, ainda gosto muito nele, é porque apesar de ter essa questão da tabela, colunas, não sei o que, tabela de efeito e várias situações assim que podem mudar, eu acho que ainda assim ele é bem simples não é tão difícil assim de você pegar. Ele ajuda assim a você criar modificadores, tá, de repente no meio do combate e fazer coisas diferentes sem pensar muito. É verdade. Assim, eu acho que ele era um jogo que ele conseguia... Bom, eu sempre tenho uma opinião que é a seguinte: eu nunca gostei muito de jogo genérico. Desde a época do GURPS, passando pelo próprio D20, eu achava que o D20 era muito legal para jogar D&D, mas eu acho que ele começava a ficar aquelas coisas muito... D20 para Western, começa a ficar meio... Eu acho que não começa a não funcionar. Eu gosto do jogo quando o jogo é voltado para o que ele tem que fazer. O que tem que acontecer num gibi? O Marvel Super Heroes emula isso, entendeu? Só fazendo um parênteses aqui, tinha um RPG de Star Trek da Last Unicorn Games, não sei se vocês conheceram. Assim, eu adorava aquele RPG, porque ele tinha alguns erros, tinha alguns vacilos ali, mas, cara, tinha aquela coisa assim, tipo, sai um torpedo fotônico da nave do inimigo, vem em sua direção. O primeiro a perceber é o cara do sensor, ele avisa o capitão dá aquele grito, atenção, segurar para impacto, aí dá o impacto e alguém voa dentro da nave, entendeu? Emula um seriado Star Trek. Eu acho que o Marvel Super Heroes emula o gibi perfeitamente. Sabe, aquela coisa... Eu escutei uma vez uma entrevista, eu acho que foi com o John Wick, tá? Que é o cara do House of the Blood, é um desses game designers modernoso aí, tá famoso por causa de jogo indie aí, tá tomando mercado. E ele falou assim que a principal regra que ele usa na hora de desenvolver um jogo é pensar uma mecânica que emule o que você quer que o jogo faça. Então, criar uma mecânica a mais simples possível que atenda ali a necessidade de você representar alguma coisa dentro do sistema. Ele deu um exemplo lá, dele, que ele criou na própria entrevista lá, ele pegou um exemplo de um jogo de espião, tipo Missão Impossível, assim, que ele falou, você precisa de uma mecânica para fazer planos e uma mecânica para fazer o plano dar errado, porque é isso que acontece nesses seriados. Se você quer um jogo que funcione para isso, você precisa trabalhar essas duas vertentes, né? Por isso que mesmo o sistema não sendo muito... tendo as suas críticas, né, o Márcio, né, Rafael? É que é um sistema que, como você falou, ele emula o quadrinho. O propósito dele é essa. Né? Ele dá esse negócio meio exagerado que o quadrinho tem, né? Eu acho que é aquela coisa, assim, pra que você precisa de uma regra? Não tem no Marvel, estou dando um exemplo. É uma regra, por exemplo, de sangramento lá. Você está perdendo tantos por turno, lá por round de sangue.
Por que você vai precisar disso no quadrinho se isso no quadrinho não aparece nunca? Em compensação, ele tem um negócio que é excepcional pra mim, que é muito quadrinho, que é quantas paredes você destrói na hora que você tomou um soco do Hulk. Entendeu? Você vai lá, parede atrás de parede, igual aquela cena que o John Byrne desenhava de cima, assim. O coisa quebrando o prédio. Muito bom, cara. É isso. E vai acumulando pra parede atrás, no final ele tá carregando uma fileira de 10 paredes. Exatamente. E destruindo propriedade privada, né? Mas ali não foi vontade dele, né? Você tá tomando um soco, ele que destruiu a parede. Aí não tem o vilão. É arrumado um jeito, cara. E ter parado da primeira, né? Pois é. O disco é isso aí, cara. Não tem porquê. Fez. Toma penalidade. Vocês lembram algum jogo memorável que vocês fizeram, assim, alguma história particularmente engraçada ou tragicômica aí pra compartilhar? Eu lembro. Começa então. Cara, assim, no início eu fazia, como vocês estavam comentando, fazia aqueles heróis randômicos e seja o que Deus quiser. Mas o grupo ficava uma tristeza, né, cara? Porque fica aquela coisa assim, é o que você falou, um metamorfo tecnológico, entendeu? E do lado o alienígena, sei lá, que subia a parede. Exatamente, super forte telepatas, perfeito. Então, tipo assim, aí eu comecei a me incomodar com isso, eu falei assim, não, eu quero fazer um jogo que tivesse um tema, porque a Marvel tem isso, você tem lá os Vingadores são o grupo sancionado pelo governo, os X-Men tem aquela coisa do universo mutante, e pra variar naquela época, passando inclusive aquele desenho dos X-Men, aquele que tinha lá, passava na Globo, eu resolvi fazer um jogo de mutantes. E qual é o melhor jogo de mutantes que tem pra você fazer? É a filial da Escola Xavier. Tem uma Escola Xavier lá em Westchester, entendeu? E tem uma filial da Escola Xavier, que eu brincava que eu chamava dos X-Men de pobre, entendeu? E era isso. Então, tinha um módulo que vinha numa caixa, e esse é o único que eu não tenho a caixa original, cara, que era... Deixa eu ver como é que chamava a aventura. Schools Out era o nome da aventura, férias da escola. E nessa aventura era uma aventura que tinha pra mutantes mesmo, tudo mais, e que e tinha um cara lá, tal de Eduardo Alvarez, que era o diretor do colégio, lá ele conhecia o Fera. Eu fiz que no final esse cara também era mutante, e aí na verdade ele montava lá um negócio. Só que o que ficou legal dessa história, o que era? Aquilo começou a espalhar dentro daquela garotada que a gente jogava ali. O grupo normalmente é 5 pessoas. Então começou a espalhar e todo mundo queria jogar. E aí ele ficou igualzinho aos X-Men, aquela coisa, 20 personagens, entendeu? E sempre só tinha na sessão lá uns 5 a 6. Mas o hold de personagens era gigante, entendeu? Porque todo mundo que morava ali perto tinha um personagem, entendeu? E aí ficava nisso. E aí engraçado é que isso foi evoluindo junto com os X-Men, porque era um pouco antes daquela fase do Jim Lee, e aí o negócio deslanchou, entendeu? E começou a ficar mais dark, tinha uns negócios assim, entendeu? Enfim, aí isso ficou muito legal, porque emulava muito essa coisa dos X-Men, era um jogo muito divertido, entendeu? Apesar das bizarrices que eu criava de vez em quando, entendeu? Mas aí todo mundo criou mutante, né? Era todo mundo mutante, entendeu? Só que sempre tem aquela coisa, mais no garoto, a menina lá, que é a única menina que era do grupo, que era namorada de um cara, ela fez, obviamente, uma clone da Jean Grey. Então, uma coisa legal da Marvel era isso, que como ele emulava muito o universo Marvel, de repente, dependendo do que estava acontecendo, você podia emular aquilo também. Eu tinha, nessa história, nesse grupo, chegou um ponto lá, em que os personagens faziam que nem no gibi, que eles usavam aqueles uniformes pretos e amarelos dos X-Men, aquele uniforme para quando você recruta, sabe? Sei E tinha um momento em que eles ganhavam os uniformes próprios, entendeu? E aí você via os jogadores empolgados, não, meu uniforme vai ser assim, assado, com um negócio aqui, com uma jaqueta por cima. Isso era muito legal, porque isso gerava essa coisa que você sentia no gibi, entendeu? Você sentia isso acontecendo no gibi. E aí, o engraçado é que, alguns personagens eram muito copiados dos X-Men. E tinha uns outros personagens que acabaram ficando bem interessantes. Tinha um amigo meu que falou o seguinte, eu quero o poder mais esdrúxulo do livro. Aí a gente foi procurar qual é o poder mais esdrúxulo do livro. Chamava Prehensile Hair. É aquele cabelo que
Você controla, entendeu? Sabe a Medusa? Dos inumanos, né? Os inumanos, isso. E era um cara com o cabelo que fazia isso, entendeu? Aí a gente fez o cara um roqueiro, ele usava um headbanger, né? Era um headbanger, exatamente. Ele usava um óculos escuros assim, ele tinha um cabelão azul, porque todo mutante tinha que ter um negócio diferente, né? Ele tinha um cabelão azul e era um rabo de cavalo, entendeu? Então, tipo, era como se ele tivesse um tentáculo, entendeu? Era um rabo de cavalo. E aí a gente, pra dar uma graça também, a gente botou ali um gritinho sônico que causava pouco dano, meio tipo Banshee, assim. Mas que ele era vocalista da banda ali, entendeu? Então, nesse ponto, assim, saíram uns personagens bem criativos, assim, no meio do negócio, entendeu? Você falou do cabelo azul, eu tô lembrando de uma entrevista do Bryan Singer, né, o diretor dos filmes do X-Men 1 e 2, né? Ele tava contando aquela cena da escola, no primeiro filme principalmente, né, que era aquela pobreza o filme, né, era o orçamento muito restrito, né? E aí eles tinham uma escola para mutante, mas não tinha mutante nenhum na escola, porque se pegar os atores mirim todo, pô, não vai ficar desenvolvendo CGI para poder os meninos ficar brincando, jogando basquete na quadra da escola, né? Então no primeiro filme, o que ele fez? Vou colocar os mutantes aqui, que fala, pinta o cabelo do menino de azul aí, que tá igual um mutante, não tem problema. Então se você olhar no filme, tem aquela molecada que tem um moleque de cabelo azul, que justamente era a forma mais barata de representar. Eu vou procurar, cara, eu tenho DVD aqui, eu vou procurar. Você não chegou a jogar maquiagem Star Trek, né, cara? Você não chegou muda a orelha, muda o nariz e tá maquiado. Isso. Ô Márcio, você chegou a jogar com personagens os que vêm pronto no livro, os tradicionais da Marvel, ou usava só como NPC mesmo? Cara, eu cheguei, mas a conclusão que eu cheguei foi que não funcionava. Porque no quadrinho você tem um roteirista que tá controlando aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, se ele precisar de um momento que o Hulk alivia a barra, digamos assim, entendeu? Ele vai aliviar, entendeu? Ou você tem um momento lá, acho que qualquer jogo de super-herói, tá? Não tô falando só sobre o Marvel Super Heroes, não. Ele tem esse problema. Você, quando tá na mão do player, o player quer sempre chegar ao máximo da conquista dele ali. Ele quer sempre ganhar do vilão, ele quer derrotar o vilão completamente, ele quer... Então não tem aquela cena que você diz assim, o vilão faz escapei de vocês, apertam a alavanca, fecham a cabine, ela tipo um Dr. Evil, e sai um foguete, ele fugiu do escape pod. Eu te falo que essas coisas até rolam, né? Mas isso daí é pedir pra todos os players te odiarem pro resto da vida, né? Não, mas não é nem isso. O problema é que eles não desistem. Eles fazem, sabe, na hora de chegar lá, em vez dele fazer droga, ele fugiu. Não, ele faz não. Vambora todo mundo atrás, entendeu? O Colossus arremessa o Wolverine lá no negócio do cara. Pela cicatriz aí do deslocamento temporal dele, boa. Eu tive problemas assim de calor da batalha no meio do jogo, entendeu? A partir do momento que o cara ganha o controle sobre aquele personagem, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Vou pegar um exemplo bobo, assim, um filme novo do Homem de Ferro. Eu não sei se... Pode falar spoiler? Ou não é spoiler? Sei lá. O filme tá quase em DVD, pode falar. Enfim. Ele tem para lá que ele fica... Oi, fala. Não, pode falar. Eu já vi o filme. Não tem problema. Ele tem uma hora que ele fica lá... Não, se você não viu o filme, pula aí uns segundinhos, é rapidinho que eu vou falar. Mas tem aquela hora lá que ele fica doidão, começa a fazer besteira, destrói a casa e briga lá com o War Machine. Quer dizer, não é o War Machine ainda, mas... É o armadura prateada lá, né? O Rose. Exatamente, é a Mark II, né? Aí ele sai na porrada com o cara. Se fosse na mesa de jogo, não tem aquele momento onde o cara dá mole e para. O cara não chega ao ponto de fazer aquela atitude nobre de dizer assim, não, agora eu parei porque você é meu amigo, estou te vendo derrotado. Não tem isso, entendeu? O cara é bater, cara. Sabe? Não, assim, se os dois são jogadores, eu acho que rola, sim. Ué. Sim, mas é o que eu tô falando, você não tem controle sobre isso. Então, claro. Por mais que você tenha um bom jogador que faça isso, ao mesmo tempo, a chance de... Um amigo meu tem um conceito excelente, chama-se cheat rating, que é a chance de dar merda. Nossa, mas a gente fala... Nossa, mas a gente fala a concentração de fécalons. O cheat rating, isso é muito grande, cara, entendeu? É muito grande, porque estraga o jogo, simplesmente. Na hora que você pega um Thor, e o Thor sai, sei lá... sai descontrolado. Sai descontrolado. Pô, acabou o jogo, não é o Thor mais, entendeu? Mas você concorda que até pra gente ter esse
julgar de uma forma old school, porque hoje a gente já é crescido, velho, macaco velho e escolado com as coisas, né? Advance de player. Um jogador velho já, calejado, de tanto roladado, né? Antigamente, quando a gente era novo, você tinha um pouco da inocência de jogar, da inocência de ser criança. Eu acho que hoje você precisa, quando vai jogar um jogo desse tipo, jogar um jogo old school, jogar um próprio jogo de super, você precisa de muita maturidade do jogador para ele saber diferenciar e não virar o power gamer, de sair dando uma retada na muleira de todo mundo, né? Saber a hora de parar, saber brincar com o jogo e relevar a história e não só sair destruindo tudo, né? Mas eu acho que aí entra um quê de fantasia, né? Sabe aquela coisa assim, tipo, você sempre quis ver quem é mais forte, o Hulk ou Coisa. Aí sempre nos gibi os dois saem na porrada, chega no determinado momento e eles falam assim, não, peraí, por que nós estamos brigando? Não, nós temos que bater naquele cara ali, e aí a briga para. Entendeu? O jogador tem uma fantasia ali, meio, sei lá, mórbida, que ele quer ver como é que termina aquele pau, entendeu? Eu vou te falar que eu resolvi isso muito facilmente, assim, né? Assim, com o nosso grupo. Toda vez que a gente queria saber quem ganhava de um player ou outro, um personagem, outro, simplesmente antes do jogo, né, ou nos intervalos do jogo, pegava e fazia um PVP, assim, só pra testar, pra ver qual que era. Marina. Basicamente isso. Resolvia muitos problemas, você quer saber? Eu resolvi criando similares, né? É o que eu te falei, eu criei os X-Men de pobre lá, os West Coast X-Men, entendeu? Sabe? Tipo, porque era isso mesmo. Assim, eles jogavam com um cara que era quase o Wolverine, mas não era o Wolverine. Entendeu? Então ele fazia o que ele queria que o Wolverine quisesse, mas não estragava o jogo, entendeu? Bom, eu queria contar uma campanha que eu tive aqui que deu vontade de pedir royalties pra Marvel, viu? As 10 estão no ar, cara. Mas eu era assim, eu era viciado em joguinho de computador e tinha, não sei se vocês lembram daquele UFO, um joguinho que um joguinho de estratégia também, você tinha uma força de defesa alienígena, né? Eu lembro vagamente, cara. Cara, não tenho a menor ideia. Depois você procura, acho que chamava UFO, tinha UFO 1, UFO 2. Eu acho que o time nesse jogo chamava XCOM, né? XCOM. A Força de Defesa Global que defendia de alienígenas. Você tinha uma partezinha de gerenciamento lá de você comprar arma, comprar nave, melhorar a nave. Você tinha eu não lembro direito, não vou nem me atrever a baixar o jogo e testar, porque senão eu vou parar de dor de memória aqui. Mas eu gostava muito desse jogo, né? Estava jogando ele na época lá e falei, vou fazer tudo de Marvel, então beleza, vou fazer uma invasão alienígena. Por que não a minha surpresa ao ler as quatro recentes que a Marvel não escolheu o mesmo tipo de aventura que eu escolhi naquela época, que foram uma invasão dos Skrulls. Você sabe por que eu não cobro royalties? Sabe por que eu não cobro royalties? Porque a gente paga, né? Já tá no mercado. Porque eu não quero que eles comecem a cobrar de mim também. Muito bom. Senão eu tô ferrado, cara. Mas você me lembrou de uma coisa agora. Você me lembrou de uma coisa engraçadíssima que aconteceu. Esse sim era um caso engraçado de Marvel das Ferreiras. Aquela que você falou uma coisa muito certa. Esses jogos old school todos, a D&D, o Marvel, qualquer desses jogos antigos, você tinha uma inocência muito grande. E você tinha muito pouca preocupação com verossimilhança. Entendeu? Era muito mais a questão da diversão, da coisa. E aí nós temos a clássica história, que não joguei esse jogo, mas era naquela galera que jogava ali, que eu falei que todos tinham personagens dentro desses X-Men meus, assim, era que tinha outro cara que estava mestrando também, e eles fizeram uma clássica, esse negócio ficou dura pra gente até hoje na mesa de jogo. Que um cara matou Galactus com um ataque. O cara era um personagem, era um homem de ferro que tinha um poder sônico. O nome do personagem era Jukebox. Saiu umas caixinhas de som assim do lado dele, assim, do lado do ombro, tipo War Machine, e saiu um negócio sônico assim, e era uma destruição. Só tem um problema, cara. Ele matou o Galactus no espaço com um ataque sonoro. Ué, se Guerra das Estrelas pode, por que em Marvel não, né?
Mas isso fica até hoje pra gente na mesa, cara. A gente assim, não, esse aqui o cara não vai matar o Galactus no espaço, hein, cara. Fica assim. Foi o bafo do Galactus que criou a atmosfera. Matar o Galactus já era de ferrar, né, cara? O DM deixar isso acontecer. Mas no espaço, ataque sônico. Mas acho que tinha um lance, né, que ataque sônico, ele ignorava body armor. Não tinha um lance desse? Tinha sim. Justamente por isso que matou, né? Não, e muito escroto, cara. No meu último jogo de Marvel, eu fiz uma equipe chamada X-Force, mas é porque é assim, mais ou menos no universo dos filmes de X-Men. Aí tinha um Você criou isso antes ou depois do quadrinho? Não, obviamente depois, mas o que acontece? Então tem que pagar pra Marvel. Não, mas o que acontece? Eu tava usando o universo do cinema, sabe? Do filme então do tem que pagar pra Fox também. É tudo mutante, cara, tudo fora da lei, popularity zero. O meu grupo era só parecido, o nome do grupo era Mutant Factor. Não, meu grupo era macho. Não, meu grupo era macho. Se vai roubar, que eu roube logo. Rouba direito. Mas aí era um grupo assim que era basicamente uma derivação da escola do Xavier, só que assim, eram ex-trainees, né? Eram estudantes já mais avançados que seriam assim para um dia virar um outro grupo como os X-Men. E se passaram na Escócia, tá, não sei o quê. Mas aí tinha um cara, que ele fez um africano que tinha um poder de body transformation pra virar uma liga metálica, assim, e tal. E ficava super forte, body armor e tal. Só que o cara era tão apelão. Hein? Pois é, só que o que ele fez? Ele tinha body armor, force e tal, só que qual era a substância que ele virava? Vibranium. Então ele ficava forte, resistente e imune a ataque sonoro. Ou de vibração, o que é que seja. Cara, Vibranium não era maleável, cara? Ah, cara. O negócio do Garra Sônica, que lembra do Garra Sônica? Ele era maleável, ele tinha a pele dele era meio assim, parecia massinha. Porque ele tinha um negócio de vibrânio, assim, era um negócio assim. A liga do Capitão América não tem vibrânio? O Pantera Negra tem vibrânio pra caramba. Vibrânio pra caramba. Coisa, né, cara? Mas eu acho que o Capitão América é feito de adamantio com material do mestre, né? É aquele que nada de história. O próprio vibrânio, eu acho que ele tem resistência a 30 ou 40, uma coisa assim, não é pouca coisa não. Boa pergunta, vou até pesquisar aqui. Vai falando aí que eu vou pesquisar aqui. Mas então, aí o que o safado fez? Ele arrumou um meio para poder contornar assim, as fraquezas dele. Então, assim, ele tinha body armor, tinha força, não sei o quê, mas também era resistente a uma das poucas fraquezas do body armor. Que ele absorvia, assim, ataques sonoros. Uma coisa que é interessante falar é que o livro do juiz aqui, o Judge Book, você até falou, Felipe, você já usou personagem pronto, não sei o quê, é que o grande lance é que o livro tem 63 páginas, das quais 40 são só de NPC, é um compêndio, né? Quase que um Monster Manual Não, e dessas 40 aí, você já tem dessas 40 páginas aí, já tem umas 32 que são as fichinhas que vem na caixa, né? Não, é verdade, exatamente. Já vem aquelas cardzinhos, né, que vinham dentro da caixa. Os cardzinhos sensacionais, amarelos, né? Feio de doer. Tenho aqui até hoje também os cards, eu só não tenho a caixa mesmo, o resto é aqui. Ah, cara, meus cards já foram todos embora. Eu ainda tenho as miniaturas, mas os cards já foram todos embora. As miniaturas estão lá em casa também, num potinho de plástico de tubetes, aquele biscoitinho que você põe no sorvete. O meu tá num pote de sorvete. Pô, outro dia a gente jogou Mutantes Mascarmais, aí eu peguei a caixa assim, quero ver usar agora, tem que usar miniatura. Cara, aqui ó, achei o material Vibranium, era incredible. Falei, cara. Era um pouquinho maior que aço, entendeu? Mas não, engraçado. Tem dois estilos aqui, isso aqui deve ser erro. E o Remarkable, ele dá como concreto reforçado e aço. Aí Incredible é pedra pura, né, pedra solid stone, Vibranium e rocha vulcânica. E aí no Amazing tem Steel de novo, entendeu? Tem o quê? Steel, granito, Steel, aço novo e aí o Adamantium é Unearthly, né? Página 17 do Player's Book do Marvel. E o Unearthly é o Adamantium, né, cara? E Adamantium e elementos místicos.
com certeza. Mas eu acho que era o escudo do capitão não é o escudo do capitão é maior, o escudo do capitão é classe 1000, classe 3000 e classe 5000. E pra quem não conhece o sistema, são os fora de escala, assim, tipo, você não pode ter força 18/00, né? Força 19. Não, tipo isso. O máximo que você podia chegar, assim, com todos os combos e tudo mais, era o Shift Z. Né? Exatamente. Eu acho que era tipo a telepatia do professor Xavier, não era uma coisa assim? É porque eles precisavam fazer o Galactus, né? O Galactus, a Morte, o Thanos. E esses caras são fora da escala, né? Não, é engraçado que no Advanced né, tem mais uma escala que não tem no básico, que é o Beyond. Que é a escala infinito e mesmo assim o cara ainda pode errar. Se tirar de 1 a 3. Engraçado, pior é que não tem a ficha do Beyonder. Eu espero que ela venha no suplemento do Guerras Secretas, né? Cara, eu posso estar maluco, mas eu acho que eu já vi a ficha dele e é cheio de Beyond. Assim, eu vou fazer um cara que ele é o Amazinger. Amazing Man. O Amazing Man, né? Até aqui tem vários, tem o Vigia, tem ela, o Odin, Mephisto, a Eternidade, né? Que eu sempre achei aquilo meio bizarro, né? Aquela entidade que ficava... É uma pessoa. Aliás, eu vou falar que eu sempre fiquei profundamente incomodado com o fato da ficha do Ciclope ele tá com o Blast dele em 20. Excellent 20. Vou até olhar aqui, peraí. Não, é fraco o poder dele. Cara, é ridículo, pô, nada a ver. Se pegar a teia do Homem-Aranha e o tirinho que ele dá, acho que é mais que isso. Pô, e assim, eu passei a gostar assim no Marvel, né, vendo aquele desenho do X-Men passava na Globo e tal. Pô, vi aquelas rajadas absurdas do Ciclope. Aí quando eu peguei o livro, pô, maneiro, deixa eu ver o que os X-Men. Porra, 20? Pois é, mas isso aqui é engraçado. Essa ficha não faz sentido. Porque a capacidade de luta do Ciclope é melhor que a capacidade de luta do Colossus. Porra. Por mais que o Colossus seja só pancadaria, mas pelo amor de Deus, entendeu? Mas é que ele também tinha os talents, né? Os skills dele que melhoravam a habilidade de luta marcial, assim. É verdade, tem toda razão. É porque tem a forma dele de aço que melhora, tem toda razão. E, aliás, voltando no Maka, que era o colosso africano, né, do meu jogo, o cara ainda tinha todos os talentos combados, assim, pro Wesley, cara. Ele era muito chutado. Já existia antes, desde que a gente era moleque, né, cara? Esse cara rolou a ficha e combou ou você liberou pra escolher livre? Não, então, nesse jogo, o que acontece? Eu falei, gente, a progressão no Marvel é, assim, impossível. Você tem que acumular milhões de pontos para poder aumentar qualquer atributo e tal. Então, o que eu vou pedir? Nós faz sentido, né? Pois é. Porque você não vê os personagens melhorando tanto assim no gibi, né? Principalmente na Marvel, né? Mas... Só uma prova de roteirista, né? Ele melhora assim. Ganha poder. Aí depois piora. Mas aí que eu falei pro pessoal, gente, faz o seguinte, me descrevam como vocês querem assim, o personagem de vocês. Me falem, façam uma descrição do personagem e tal, falem os poderes que vocês querem. E assim, falem, às vezes, comparando com outros heróis. Então o meu cara, a Grena, que era personagem do Palantones, uma ninja, assim, com poderes de escuridão e tal, aquela que seja tão ágil quanto o Homem-Aranha, com força igual não sei quem e tal. Então, assim, o cara me dava a descrição e eu montava a ficha, assim, na mão, sabe? Ou jogava os dados e ia colocando da melhor forma e tal. Esse cara não, ele me pentelhou pra poder fazer a ficha dele. Não, quero rolar, quero fazer. Tá bom, cara, faz. E, assim, fui deixando sair essa monstruosidade. Mas, sim, também não tem problema, cara, porque dos primeiros jogos eu coloquei um encontro que eu acho que, assim, todo grupo de X-Men tem que enfrentar, que é um encontro contra o Fanático. E foi uma porrada maneira, cara. O Mutant Factor, lá o meu X-Men de pobre, também entrou na porrada com o Fanático. E acho que o Fanático vai o chão com eles. E é muito maneiro, cara, porque o Fanático tu não precisa de muita coisa, né? Tipo, eu acho que até roubei uma ideia de uma história antigona que eu li do X-Men, que era o Fanático e o Tom Black, né? Black Tom, não lembro. Qual é o nome daquele Black Tom Cassidy. Isso. E eu roubei a mesma historinha, assim, que era o Black Tom fazendo um assalto a banco, enquanto isso o Fanático ia ficar barbarizando o resto da cidade só pra poder criar uma distração. Mas, cara, foi muito maneiro, cara. Não tem nada como usar um Fanático no jogo, cara.
é uma experiência, assim, ímpar. Mas é exatamente isso que a gente estava falando. Você até falou, Felipe, você falou o negócio de usar os personagens. Os personagens eu não usava. Mas os NPCs, cara, era a rodo, entendeu? Eu usava todos os vilões da Marvel. Porque ninguém queria bater. Não justifica você fazer outro vilão, né? Exatamente. Ninguém queria bater no meu vilão. A gente queria bater nos vilões da Marvel. Ou apanhar deles, tipo, apanhei e sobrevivi do fanático. O famoso homem Grenar. Sei lá quem é o homem Grenar, eu quero bater no Doutor Destino. Tem falado inclusive citaram alguns nomes de personagem aí, eu acho que a gente critica muito. Pô, o cara chama Gavião Arqueiro, o cara chama Ciclope, o cara chama não sei o quê. É a coisa mais difícil que tem. Criar nome. Dar nome ao personagem, ainda mais super-herói. Cara, não sei, eu sempre achei maneiro, assim, e tipo, super-herói, cara, tem licença. Teu nome pode ser escroto que fica maneiro, pô. É igual a cueca pra fora da calça, né? Pô, infelizmente, assim, eu vou ter que contar uma história de DC, não é de Marvel. Mas eu também quero contar uma história de DC, assim não vale. Assim, é só por causa do nome, né? É só por causa do nome. Tô brincando. Assim, eu tinha um personagem que era o Fantasma. Tinha outro personagem que era o Escorpião Escarlate. O meu personagem fantasma, ele tinha poder de dispersão e tal, e ele podia incorporar nos outros, né? Ele baixava no cara e tomava posse do corpo. Só que por causa das falhas nas regras, eu, teoricamente, poderia entrar no corpo de um aliado e usar meus poderes mentais como dispersão e tal. E toda vez que a gente fez um combo, que eu entrava no corpo do Escorpião Escarlate, e a gente ficava super poderoso, porque tinha as proteções dele, mas a minha proteção de dispersão e tal. Aí quando juntava o Fantasma e o Escorpião Escarlate, surgia o Escorpião Fantasma. Cara, é muito engraçado. E toda vez que a gente ia fazer isso no jogo, a gente falava da união dos poderes do Fantasma e do Escorpião Escarlate. Surge o Escorpião Fantasma. Você tinha dois personagens nesse jogo aí? Não, era eu e outro jogador. Aí a gente juntava num personagem só. Cara, você criou um problema. Agora eu vou ter que contar uma história, mas essa história é embaraçosa, cara. Porque eu não ia deixar contar a história, não, mas já que é embaraçosa, eu vou permitir. Embaraçosa, cara. Sabe, você se lembra daquela época dos X-Men, do Massacre de Mutantes? Que no final, acho que era Massacre de Mutantes, se não me engano. Que no final tinha aquela Roma, que era uma entidade, assim, extradimensional. Era uma mulher. Ela parece muito a história do Excalibur lá. Na Queda dos Mutantes. Queda dos Mutantes. É isso mesmo. Tinha o Portal do Destino. Você lembra disso? Isso, lembro. Eles tinham que atravessar o Portal do Destino, e aí quando eles atravessavam, tipo assim, eles tinham uma segunda chance na vida, entendeu? Que resolviam os problemas deles. Foi uma época que eles a travessia da vampira, cara, que foi aquilo na minha adolescência? Melhorou muito, né, cara? Oxe, a vampira, cara. Você lembra a história da vampira voltando? Ele entrou nos anos 80, saiu Mulher Samambaia, né, cara? Mas assim, aí, tipo assim, o grande lance é que uma vez eu botei o Portal do Destino. E até linkando com uma coisa que eu ia falar, que eu ia falar até antes do negócio de poder. Poder na Marvel é muito fácil de criar. Muito fácil. E fala, o poder faz isso. Acabou. Isso eu achava genial na Marvel, cara. Assim, eu tava até comentando contigo antes, assim, que o livro do Superpoderes, esqueci o nome agora, que tem Ultimate Power. Isso, Ultimate Power. Ele é muito legal, tal, traz várias ideias. Assim, necessário ele não é, porque é muito simples você criar poderes novos, criar situações. Assim, você basicamente dá uma descrição e tem um valor lá, X, pronto. Resolveu. Não, eu não acho necessário, eu acho ele viciante, assim, aquela coisa. Você não consegue jogar sem. Não, mas é muito bom mesmo. Mas vai, continue aí. Aí, beleza. Eu botei uma vez o Portal do Destino e tinha lá um vilão que queria se apoderar do Portal do Destino. E aí, em determinado momento lá, os personagens estavam tomando um cacete do vilão. Iam morrer, cara, acabou. Morrer não, que eu não morria no Marvel, mas ia acabar caindo, cara, todo mundo. Ia ser aquele TPK da Marvel, né? Aí os caras resolveram uma hora e falaram, não, nós vamos entrar no Portal do Destino. Cacete, o que eu vou fazer aqui agora, cara? Olha o que eu fiz. Entraram 5 personagens, que eu te falei que eram 20, né, na escola lá, mas sempre eram 5 ou 6. 5 personagens, 5 ou 6 personagens na hora, não me engano. Entraram no portal. Cara, de repente, dentro do portal,
sai um cara que é o uniforme, aquele uniforme dos X-Men, mas ele é todo fechado, com a máscara fechada. Ele dizia, na verdade, que ele era a mistura do Snake Eyes com a roupa da Marvel, entendeu? Com a roupa do... Ele era assim. É isso, ele era só que é da preto e amarelo, né? Tem uma historinha do Deadpool que ele entra, ele acha que ele entra pros X-Men e põe a roupa. Eu não sabia disso, eu vou procurar. Depois você continua. Royalties aí, gente! É o roupa que eu vou cobrar royalties agora. Aí os caras saíram com essa... E era o Mutante 1, que era uma entidade. Eu peguei uma ficha, personagem, dei pros 5 e falei o seguinte, ó. O Portal do Destino juntou vocês numa entidade só. E vocês decidem aí como é que vocês vão bater no vilão. Eu botei uma ficha lá toda poderosa pro cara meter o sarrafo no vilão, né? E aí, tipo assim, só que o que aconteceu? Eles adoraram aquilo ali e aquilo ali perdurou. Então sempre que os 5 estavam na mesa junto, eles davam as mãos assim e formavam o Mutante 1. Era completamente Capitão Planeta, né, cara? Eu vou te falar que o Escorpião Fantasma não era muito diferente, cara. O cara fazia aquele, vamos formar o Mutante 1, aí tava todo mundo na mão assim, pá, e pegava a ficha do personagem poderoso. É muito embaraçoso, cara, isso, pelo amor de Deus. Eu achei genial isso aí, pô, divertido. Porra, não. Isso me lembrou a gente lembra disso aí, cara. Me lembrou quando a gente formou o Escorpião Fantasma Mantas do Diabo. Mas daí fica pra outro episódio. Mas Felipe, e você, cara? Conta uma história embaraçosa aí. Não, a minha história, eu joguei muito pouco, né? Assim, eu tenho a caixa básica, comprei. Na verdade, o primeiro produto que eu comprei foi o suplemento do Homem-Aranha. Depois eu não consegui jogar, porque eu não tinha um livro básico, né? Eu acabei vendendo a porcaria do livro do Homem-Aranha. Eu tinha uma livraria aqui em BH, até comprava livros usados, assim, então eu vendi lá nessa livraria e alguns meses depois eu vinha comprar a caixa básica. Pô, agora que eu comprei a caixa básica, eu fui juntar o diabo do livro do Homem-Aranha, né? Que tinha lá, chamava Spider-Man Friends and Foes, né? Aliados e inimigos, né? O livro Amigos do Aranha. Cara, esse desenho era ótimo, mas também não sobrevive aos 15 anos, né? Não, a capa... Se bem que eu acho que a capa era bacana, eu não tô lembrado direito, não. Acho que já era a capa do Todd McFarlane. Pô, maneiro, cara. As minhas capas acho que não tem nenhuma que seja de desenhista famoso aqui, não, cara. Eu tenho... Eu não sei de quem é o ilustrador, mas eu tenho um desses anuais que eram cheios de NPCs e tal, não sei o que, que a capa era maneira. As ilustrações internas eram uma bomba, mas a capa era maneiríssima. E tinha o Homem-Aranha. Uma coisa que eu acho que a gente tinha que falar, acho que duas coisas que eram muito importantes para falar de Marvel, não tem como falar de Marvel sem falar dessas duas coisas, são o seguinte. Primeiro é o Power Stunt, né? Que era uma ideia genial do Marvel Super Heroes. Que era você lembra o que era o Power Stunt? Eu não lembro, não. Em vez de você comprar um poder novo, que era muito caro, o que o Rafael falou, era muito caro você passar de nível, entre aspas, no Marvel. Não, assim, era impossível, cara. É impossível mesmo, porque você gastava todos os seus pontos durante o jogo. Comprar um poder novo, então, era um absurdo, você não tinha como, entendeu? Mas você tinha o que eles chamavam de Power Stunt, você pagava 100 de karma, que era uma coisa... Era caro, porque você tinha que gastar várias vezes, né? Mas era possível, digamos assim, né? Era fazível, digamos assim, neologia. Então, tipo assim, você gastava lá 100 de karma e você podia escolher um Power Stunt. O que é um Power Stunt? É uma variação do poder, é uma maneira diferente de você usar o poder. Então é tudo aquilo, por exemplo, que o Ciclope fazia. O Ciclope fazia assim, não, ele fazia um raio muito fininho que perfurava um negócio. Ou então ele fazia aquele raio muito grandão, assim, que não causava dano, mas jogava todo mundo pra trás. Entendeu? Ou então tinha aquele raio que ele passava, que varria tudo, assim, que o raio era meio que um rio procurado, né? Que o raio pegava na curva, assim. Quem usava muito também era o Noturno, né? Que todo usava um Power Stone diferente com a teleportação, né? Pra dar vários ataques. Ele aportava pra bater várias vezes. Não, o Homem-Aranha tinha um monte de Power Stone. O Homem-Aranha também, com várias formas de usateio, o Capitão América fazendo pinball com o escudo dele. Basicamente, toda vez que você criava uma coisa nova, assim, que não estava na descrição do seu poder, era um Power Stone. Então, na prática, você não tinha poder novo, você tinha Power Stone. Entendeu? Que você pegava, e isso era muito legal no jogo, porque isso gerava uma criatividade dos personagens, por parte dos jogadores, desculpa, que era muito legal. Então, por exemplo, eu tinha um dos personagens desses X-Men do Pob meu lá, era o tal do Scuffler. Era o porradeiro, era uma coisa meio assim, entendeu?
E depois ele mudou o nome dele pra Battlefield, eu acho, uma coisa assim. Que era um cara... Vocês lembram daquele Último Dragão? Aquele Bruce Leroy que o cara batia nos outros, saía... Pega bala por dente e tudo. Isso, exatamente. Era aquele cara. Esse amigo nosso era um jogador, o cara adorava artes marciais, não sei o que, na época. E aí ele fez esse personagem assim, o cara, a mão dele brilhava, o pé brilhava, ele saía dando porrada. Ele começou a pegar power stunt, de usar aquilo ali, tipo assim, que ele usava a energia, aquelas coisas de Marvel, energia biocinética do corpo dele, entendeu? E aí ele pegava aquilo pra, tipo assim, se curar mais rápido, ele pegava aquilo pra fazer a pele dele ficar mais resistente, o corpo dele aguentar mais não sei o que, ele ficar sem respirar. Então, tipo assim, era muito legal. Assim, e todos os players começaram a usar esse power stunt, e era muito legal a criatividade do jogador de ação, entendeu? Esse meu jogo de... Desculpa, continua. Não pode falar não, só terminei. Não, que esse meu jogo de X-Force, qual era a ideia? Que todo mundo estava treinando para um dia se tornar um supergrupo de verdade, né? Para lidar contra a ameaça de mutantes renegados, não sei o que, paz mundial, blá 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 blá, socando os outros. Então, geralmente metade do jogo era assim, eu salvo o mundo batendo em você, né? Eu vou socar sua cara até conseguir até o mundo parar, até acabar com o aquecimento global. Eu quero a paz mundial, mas até lá eu vou bater em todo mundo que for contra isso. Estou procurando a mulher correta. Até lá vou me divertindo com as cachorras. Mas então, boa parte do jogo, assim, como era um grupo, né, em treinamento, eram sessões de treinamento simulado numa sala de perigo. E, assim, eu estimulava muito a galera a tentar stands, assim, diferentes. Principalmente porque tinha um dos jogadores... Cara, que sacanagem que eu fiz. O cara, ele era o mais poderoso do grupo. Ele tinha manipulação de tempestade, assim, 100, né, a Nuffle. Só que eu fiz, qual era o esquema? Que, na verdade, era 50 e tal, só que ganhou 2 colunas com uma limitação. Que ele usava a psique dele pra manipular. Toda vez que ele tinha que fazer um teste, ele tinha que rolar a psique, aí o efeito era com o poder. Só que a psique dele era ou feeble, assim, porque ele era cheio de problema psicológico e tal. Então quase nunca conseguia fazer as coisas, e quando fazia, ou era catastrófico, ou fazia alguma merda. Mas, assim, a grande graça era justamente isso, né? Várias sessões de treino, assim, e que a galera ia fazendo os stands, assim, pra poder... sempre tentar criar uma forma criativa, assim, de usar seus poderes. E isso, realmente é muito legal, porque chegava em sessões de combate real, né? Aqueles stands ficaram mais fáceis, porque, segundo a regra, o que acontece? Quanto mais vezes você tenta o mesmo efeito, mais fácil ele vai ficando, até você poder comprar aquele efeito de fato. Então você pode usar sempre livremente, né? Então, assim, ficava um negócio legal, porque você tinha realmente, assim, você treinava, pra na hora do vamos ver mesmo, assim, tá mais simples, assim. É maneiro, cara, era bem divertido. O arremesso especial do Wolverine no Colosso seria um exemplo, né? Era um power stunt. Exatamente. Eu usava tanto que agora já usa até os olhos fechados, né? Não, hoje em dia é um power stunt que outros personagens usam entre eles, né? Não tem o Colosso. Eu acho que já é até uma manobra, cara. É uma manobra de ataque. Você pode fazer como se fosse uma carga. Ou no Marvel Super Heroes? Sim, exatamente. Eu acho que você... No Hero Clicks eu sei que dava pra fazer isso. Tinha um negócio desse. Se eu não me engano, cara, você usa a habilidade de luta do cara mais forte, ou o agility dele. Se eu não me engano, a habilidade de luta do cara mais forte, e usa o endurance ou o dano do cara mais fraco, que é arremessado. O que faz todo sentido pro Colosso e Wolverine, né, cara? Porque o que acontece? Você ganha o alcance de acordo com a força do cara, e a porrada é de acordo com o outro, né, assassino fanático. Fanático? Eu tava tentando usar essa palavra, mas daí foi melhor que me veio. Porrada no fanático. E uma outra coisa que eu acho legal pra quem jogava Marvel, não sei se vocês chegaram a ver, curtir esse negócio, porque na época eu curtia muito, assim, meu terceiro jogo de RPG. Eu comecei com D&D Basic, aquele vermelho, né, aquela caixa Basic, Expert, aqueles negócios lá. Também. Os melhores começaram. Passei por engano pelo Star Frontiers, não sei se vocês lembram desse jogo. Não, esse eu não fui enganado, não.
Ficção científica da TSR. Só que o problema não foi nem o jogo era legal, eu joguei como jogador o jogo mesmo. Que era uma caixa, eram 2 caixas. Uma chamava Alpha Dawn, que era a caixa básica do jogo mesmo, e tinha uma expansão que chamava Nighthawks. E que era pra você jogar com nave, né? Era um negocinho de nave assim, né? Não era uma expansão do jogo. E aí na época tinha lá. Vocês são do Rio? Não, o Felipe eu sei que é de Minas. O Rafael você é do Rio? Sou do Rio. Você lembra da Leonardo da Vinci? É uma livraria que tinha. Tem, mas tu não sabe o que aconteceu, tu sabe? Não sei o que aconteceu. Cara, teve uma inundação recentemente lá. Parece que arrebentou um cano da SEDAI e inundou uma parede toda. Assim. Pô, uma merda, cara. Porra, cara. Bom, fiquei chocado. O mais importante, os livros de RPG se salvaram? Eu acho que sim, cara. O resto que se dane ali, né, cara? O resto que se dane. Pior que é uma livraria tradicional, assim, cara. Os primeiros RPGs eu comprei lá, assim. Não, todos os meus RPGs. Meu pai trabalhava no centro e eu pedia pra ele comprar as caixas pra mim. Pai, agora é meu aniversário, compra tal caixa pra mim, entendeu? Eu ia lá e comprava. E ele comprou pra mim justamente a caixa errada do Star Frontier, que era o Nighthawks, entendeu? Eu nunca joguei, eu só li, assim, entendeu? Eu nunca joguei. Eu ficava no golpe do Homem-Aranha lá, que eu comprei a caixa do Homem-Aranha, exatamente. Eu comprei um baita do RPG, comprei um suplemento cheio de personagem, um pedaço nada a ver. É a pegadinha do Aranha, entendeu? Eu sempre digo que a Leonardo da Vinci, né? Se RPG é uma coisa do demônio, a Leonardo da Vinci foi que converteu mais gente, né, cara? Porque todo mundo do Rio que eu conheço comprou um RPG lá, entendeu? Sabe, começou jogando lá. Mas enfim, aí eu sei que foi meu terceiro jogo, o Marvel. Eu jogava o D&D, o Star Frontiers, e eu comprei o Marvel. Então começou a ficar, era o jogo do momento pra gente, ali pra mim, pelo menos. Aqui. E tinha uma coisa que era sensacional, que era tipo um Monster Compendium que tinha na época do D&D, que era aquela coisa com furinho pra fichário. Sim. Que eram os Marvel Universe, até o nome aqui... Gamer's Handbook of the Marvel Universe, que eram só fichas. Eu tenho um desses aqui, aquele que eu falei da capa do Homem-Aranha e tal. Eu tenho do S ao Z aqui, entendeu? Que era da Serpent Society até o Zax, que era vilão do Hulk. Meu volume... Só estrela aí, hein? Não. O meu é o volume 6, que é o Gamer's Handbook of the Marvel Universe. E ele vai de A a S, assim, são alguns, mas só personagem escroto, cara. Porque o problema, sabe o que era? Que eles lançavam os primeiros em ordem alfabética. Então é lá, de A a F, de G a não sei o que lá, e é assim. Só que depois atualizava o universo Marvel. Então eles lançavam o segundo do A ao F, só que do A ao F nego já tinha usado os personagens principais do outro. Então vinha os personagens sozinhos. Porque na terceira, quarta leva era só inutilidade, né, cara? Eu comecei a folhear o meu. Então, que nem o meu. Porque tem de bicho que eu não conheço, cara. Deve ter aparecido no fundo de um gibi do Homem-Aranha, na fase ruim, entendeu? Ele era figurante, assim, sabe? Cara, eu tô vendo um agora, é o Dr. Bong. É um cara que tem uma cabeça de sino, cara. Cara, que coisa escrota, cara. Eu abri é uma cabeça de Bong mesmo, né? É o famoso Bong Head, né, cara? Ai, meu pai. Acabei de abrir aqui aleatoriamente, achei aquele tubarão tigre, Tiger Shark. É vilão do. Acho que era do Namor, não era? Um negócio assim. Era. Não, inclusive esse vilão agora tá importante, porque você tem os. Saiu um quadrinho recente que tem os defensores, né? Que é o Surfista Prateado, o Namor, o Doutor Estranho e o Hulk, né? Saiu os ofensores, ou sei lá, coisa parecida, que são os inimigos dele, né? O inimigo do Namor é o tubarão. Caralho. Será que eu me lembro da história desse grupo, cara? É meio nada a ver, ficar no meio do deserto, assim, uma loucura. Quem? Os defensores ou os ofensores? Os defensores. Os ofensores é mais recente, é coisa atual aí, sei lá, uns 3 anos pra cá. Não, mas tem um grupo bem antigo, agora talvez eu esteja me lembrando errado, mas eu achava que eram os defensores. Que tinha o Homem de Gelo, tinha aquele passa carequinha. Uma segunda. Valkyria. Isso, a Valkyria, exatamente. O Colossus fez tempo, ele fez uma parte, participou de 2 edições, né? Do grupo. Entendeu? Aquela coisa assim. Nem o Quarteto Fantástico já foi dos Vingadores, né? O Reed Richards foi durante meio gibi, ele foi dos Vingadores.
Mas assim, o engraçado da Marvel é isso. Você tinha o livro básico, você tinha algum outro suplemento, assim, o Ultimate Powers, que era bem legal. O resto, cara, eram esses Gamers Handbook com ficha e aventura. Acabou. Você começou a falar dos produtos aí, o Márcio. Você deu pra ver que você tem mais itens na sua coleção do que eu e o Rafael. O que é indispensável? Fala assim, tudo bem, hoje me deu uma louca aqui, eu quero colecionar Marvel, eu quero jogar um jogo old school, o que eu tenho que comprar assim, o que é indispensável, o que se eu achar pra comprar, eu tenho que pôr a mão porque não dá pra perder. Com toda sinceridade, pra jogar RPG mesmo, você só precisa do básico. É mais do que o suficiente. Tá, do básico, da caixa de Advanced ou da caixa qualquer um, né? De preferência a caixa do Advanced, porque a caixa do básico é muito ruim. Entendeu? Depende, assim, o meu básico ele não era tão ruim assim não. Ele era mais simples, né? Algumas regras não eram exatamente, né, como o Advanced e tal, por exemplo. Se você pegava um bastão, você ganhava mais uma coluna pra bater, independente da sua força e tal. Mas assim, era simples, mas, pô, era bem legal, assim, era fácil, não tinha grande perda. Eu acho que, sim, claro, o Advanced, ele é melhor pra jogar. Quando eu jogo hoje em dia, eu ainda jogo, de vez em nunca, mas eu jogo, eu uso o Advanced. Mas eu acho que qualquer um dos dois tá válido, pelo menos a edição de 91. A de 84. Talvez seja mais fácil de achar, né, de 91. É provável. Cara, não sei, na Double Night eu não vi a de 91 não, só achei a de 80, provavelmente porque quem tem a de 91 não se desfaz. A de 84, que é porcaria, estúdio. Eu acho assim, como a gente hoje em dia está acostumado a jogar um jogo mais complexo, você chega num D&D, tem 3 ações, você tem uma ação de movimento, uma ação padrão, uma ação menor, entendeu? Você tem muito mais complexidade no jogo. Eu acho que você jogar o Advanced do Marvels já é simples o suficiente, entendeu? Porque ele é muito livre, é muito freestyle, assim, sabe? O Basic, eu acho que vai ficar um pouco simples, pra mim, pelo menos, minha opinião, né? Vai ficar um pouco simples demais. Eu comparo assim, a jogar com o D&D antigo ou com a Hurley Encyclopedia, que ainda é D&D, só que com um pouco mais, né? É uma boa comparação mesmo. É isso mesmo, mais ou menos isso mesmo, entendeu? A Hurley Encyclopedia dá uma ajeitada no D&D, né? Tipo, ele dá uma arrumada na casa. Realmente, Rafael, você tá certo, viu? Aqui na Noble Knight, que a gente tá usando como referência aqui para ver os produtos, né? O Basic de 91 não tem. Tem o Basic de 84, que na verdade chamava só Marvel Super Heroes Campaign Setting, não tinha um Basic na frente. E o Advanced Setting, né? Esse de 86, se não faz memória. Deixa eu ver aqui. Os precinhos estão salgados, viu? É porque tá virando raridade, né, cara? Começa a virar muita raridade, ele começa a encarecer. Mas essa caixa do Advanced daqui, só para comentar, ela tá aqui com Very Good / excelente. Então a caixa tá muito boa e o material interno tá impecável. Vai estar custando 65 doletas aí, quem quiser investir. Não, eu acho que eu vou comprar os livros de D&D. Mas tipo assim, tirando o básico, cara, eu tenho um livro que eu sou viciado, como o Rafael falou, não tem necessidade realmente, mas eu acho o livro uma delícia, que é o Ultimate Powers Book. Que é um livro que te dá outras opções de poderes, outras opções de origem para os personagens, aquela coisa de você saber se você é mutante, robô, alienígena, entendeu? Outra coisa legal desse livro, eu acho que ele também dá várias ideias de power stands, assim, para cada poder. Exatamente. Você pode desenvolver. Expande nessa ideia, né, do power stand. Entendeu? Assim, eu acho que todo jogo ele tem um livro que, por mais que não seja necessário, ele dá uma cor a mais, é uma expansão boa. Vocês comentaram no último episódio, mas eu não sei se foi o último episódio, a D&D foi o último episódio, né? Primeiro e último. Foi o primeiro e último. Tá. Naquele episódio vocês comentaram do Complete Fighters, que ele era quase que necessário ao AD&D, entendeu? Eu acho que todo jogo tem um pouco isso. O Shadowhunter, o guia do samurai urbano, né? Que depois que você compra, cara, tu não volta atrás, entendeu? Você não vai jogar sem aqueles equipamentos, aquelas coisas. O Ultimate Powers também é um pouco isso, assim, depois que você se acostuma, é difícil você voltar atrás. Agora, tirando isso, tem as aventuras, que eu tenho muita aventura aqui que eu comprei na época, mas, sinceramente, não vale a pena. Não gaste seu dinheiro com aventura, porque as aventuras, inclusive, são fraquinhas. Bom, agora que ele fala isso...
Você não me consultou antes? Tipo assim, eu tenho uma aventura aqui que é narrada na época do aquele Days of Future Past, né? Que é o Dias do Futuro Esquecido. Como é que chamava aqui em português? Isso que mesmo. É Dias do Futuro Esquecido, né? Isso. Que é no futuro, os Sentinelas, isso aqui. Tem uma aventura que é lá, e é uma aventura com aquele Homem de Ferro do futuro, que não é o Homem de Ferro 2099, não. O Homem de Ferro do Arnold futuro. Stark. Arnold Stark, exatamente, é ele mesmo. O Homem de Ferro 2020. É isso. Cara, mas você olha, quando você vai ler a aventura, você pensa assim, pô, eu criava uma aventura tão melhor que essa, entendeu? Então, assim, Realmente, para aventuras, compre gibi, entendeu? Eu pensei em comprar essa aventura aqui, que eu vi lá falando, pô, futuro esquecido, não sei o que. Eu vi esse cara na capa e falei, pô, tudo tá errado. A aventura chama até aqui na minha mão, chama Rip the Whirlwind. Mas não é isso, é que a Marvel também evoluiu, entendeu? A gente está acostumado com o gibi, por mais que quem não lê há, sei lá, quantos anos? 5 anos, 6 anos, entendeu? Por mais que não leia há 10 anos, já passou da fase do Jim Lee, entendeu? Isso aqui é muito antes, cara. Isso aqui é antes do Massacre de Mutantes, entendeu? Eu tava olhando as fichas ali, ainda é a Vampira Feia, sabe? A Tempestade Punk, sabe? A Tropa Alpha ainda era um grupo relevante no universo Marvel, entendeu? Então, tipo assim, acho que a Marvel evoluiu. Acho que as aventuras hoje em dia, elas são um pouco mais... Dá pra aproveitar a coisa, lógico. Mas acho que dá pra criar também. Você tem esses suplementos aqui que tem, igual, tem o Avengers Coast to Coast, que tem um do X-Men que chama Children of the Atom, um do Quarteto Fantástico. Eu cheguei a jogar com alguns porque outros players do meu grupo tinham esses livros. Mas eu não tenho eles, eu não tenho não. Eu tenho muita aventura. Você lembra se eles são bons? Inclusive, eles seguem o padrão da capa bonitinha que a gente tava comentando, né? Cara, eu realmente não me lembro. Eu usei muito pouco. Entendeu? Eu usei muito pouco. Eu tenho um livro aqui, cara, mas que fala baixo, não conta pra ninguém, mas ele é xerocado. Eu tô tentando descobrir. Esse livro aqui é muito bom. Foi o livro que me inspirou minha campanha. Tá até grudado as páginas aqui do xerox, eu tô abrindo, fazendo aquele barulho assim. Que ele era muito legal. Era um livro de mutantes e ele vinha com essa aventurinha. Eu xeroquei só a aventurinha pra mim. E foi o que começou a minha campanha de mutantes pobres, ou mutantes de pobre lá, entendeu? Mas era muito legal o livro. Eu acho que esses livros são legais, assim, mas eles assim, são um pouco dispensáveis, porque eles basicamente são fichas dos personagens, dos inimigos e, né, descrevendo um pouquinho o cenário e tal. Sabe? Mas nada que, se você não é um fã hardcore, ou se você não tiver acesso à Wikipédia, você não consiga também. Eu comprei aqui o do X-Men pra mim, e o dos Vingadores. Se não vier a ficha do Havok e do Sentinela aqui, eu vou jogar fora o meu livro. Cara, assim, eu acho que o grande problema assim, a Marvel evoluiu também, então vai faltar personagem, né? Eu tô olhando aqui esse livro aqui, ele tem as fichas das versões do arcade, lembra do arcade, né? Aquele cara que botava todo mundo na máquina de pinball, assim, na Marvel. Então, tipo assim, tem aqui uma aventura aqui que é com arcade, né? E aí tem as fichas dos robôs do arcade que imitam os X-Men. Então você joga com um grupo de mutantes mirins, e aí tem o pseudo-arcanjo, o pseudo-colosso, o pseudo-ciclope, entendeu? E, cara, são aqueles personagens da época do Sunfire, né? Esqueci o nome do... Solaris, exatamente, entendeu? Nossa Senhora. Então, assim, vai faltar gente, né? Assim, vai faltar gente na Marvel. Eu acho que dá pra criar. Tem aquela coisa, você quer o RPG pra ler ou quer o RPG pra jogar? Porque eu gosto muito de ler RPG, né? Eu gosto muito de comprar livro de RPG pra ler. Mas quem não anda julgando igual eu, só lê também. Então pra comprar, quem gostou de ler? Mas eu vou defender. Eu acho que o Marvel vale jogar sim. Ele é um sistema bem antigo. Ele tem coisas assim que são bem diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia. Mas eu acho que é um sistema que ainda vale a pena jogar sim, porque ele é fácil, é divertido. Dá pra, numa tarde, tu pegar o livro, aprender a jogar e jogar com a galera. Eu acho que ele é que nem Super Mario Bros, entendeu? Eu comprei um Nintendo Wii, então é todo mais avançado. Só que você tem aquela coisa de baixar os jogos, né, online. Eu comprei pra minha esposa era viciada em Mario 3. Eu comprei pra ela o Mario 3 lá. E ela ficou jogando um tempão, tá se divertindo pra cacete. Aquele jogo mal feitão, eu tenho o Mario novo, cara, sabe? E ela jogando o Mario velho.
Cara, isso é engraçado, porque isso deve dizer alguma coisa de mim também, porque eu me amarro no Wii, me amarro nesses jogos antigos. Mas é isso que eu tô falando, eu acho que é um jogo muito legal pra você se divertir. Sabe? Pois é. Eu sou meio chato, assim, eu gosto de fazer umas campanhas de D&D meio metida a sério, assim, eu sou metida besta, sabe? Eu acho que campanha de D&D, vou fazer uma campanha irada, ninguém nunca mais vai esquecer, normalmente metade vai pro saco. Mas assim, vou fazer uma campanha sensacional, assim, de D&D, e normalmente não anda. Mas assim, pra jogar sério, eu acho que o Marvel complica. Eu sugeriria aí você jogar o DC Heroes, ou até, de preferência, o Mutants e Masterminds, né, o Mutantes e Malfeitores. Mas pra se divertir, cara, não tem nada melhor que o Marvel Super Heroes. Acho que é do fato você poder criar personagens de forma randômica, né? Mas não precisa criar randômico, né? Não precisa, mas você tem era falar, né? Te ajuda, você tem as próprias fichas prontas que poderia utilizar numa campanha mais... Na verdade, cara, eu vou te falar que eu até, assim, em qualquer sistema de supers, na verdade, eu sugiro o mestre, pelo menos uma vez, fazer essa experiência de não usar ponto na criação do personagem, sabe? Tipo, deixar fazer livremente ou o próprio mestre construir de acordo com a descrição do personagem. Porque isso daí também fica um pouco mais parecido do que são nos quadrinhos e se fizer com cuidado, não vai ficar assim tão desbalanceado, sabe? Dá pra ficar uma coisa divertida sem ficar pegando assim muito certas partes da construção da regra e tal. Deixar uma coisa realmente mais solta. Você se pegar mais na história mesmo dos personagens do que simplesmente da forma mecânica, né? A forma do jogo. Concordo. Concordo. Acho que é um bom conselho. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, deixar só os recados finais ou mais algum comentário relevante aí para expor? Não, acho que só com grandes poderes e grandes responsabilidades. Bom, a discussão não termina aqui, continua nos fóruns. Como vocês viram que o Márcio participou do podcast, ele em outras oportunidades também será novamente convidado, se estiver disposto a gravar aí, tiver outros sistemas relevantes para a gente conversar. Quando o computador der pau de novo, né? Mas da mesma forma que a gente tem abrir um tópico lá no TPK Brasil, para vocês colocarem lá, quero gravar sobre isso, tem disponibilidade para falar de tal assunto, até porque, como a gente disse, né, a princípio o nosso professor Xavier escalou nós 3 para essa missão, mas podemos para a próxima missão e não tá nenhum dos 3 aqui, né? Exatamente. Tem um pessoal que já começou a esboçar, querer falar de Street Fighter, Storytelling lá, eu tô querendo ver isso acontecer. Boa. Tem muita história engraçada de Street Fighter. Esse é um jogo que eu não joguei, cara. Por mais que eu jogue há muito tempo na minha vida, é um jogo que eu não joguei. Entendeu? Não passei batido, entendeu? Não joguei. Eu vou falar que eu fiz jogos sérios de Street Fighter, mas tão sérios quanto eles podem ser, né? Eu adoraria ouvir sobre o jogo, porque eu realmente, assim, folhei o livro uma vez, acabou, entendeu? Então, eu vou te falar que a parada mais legal do Street Fighter é que ele é o sistema mais honesto do Storyteller. Porque o único que ele fala assim, não, gente, esse aqui é um jogo que é pra porrar. Ele é o único que fala abertamente isso, quando todos os outros, não, interpretação, história e tal, e quando você vai ver um jogo de verdade... Estranhamente, todo mundo jogava Street Fighter cheio de coisa política, né, terror pessoal, aquela coisa, será que eu vou entrar pra aquela Shadow, não sei o que, aquela coisa do Shadalu, será que eu vou entrar pra Shadalu, será que eu não estou sendo corrompido pelo mal da Shadalu ou não? E ninguém tá na porrada. Mas é isso aí, né, galera? Legal. Bom, pessoal, até a próxima, então. Quem vai conversar sobre o próximo jogo, qual será o próximo jogo, é um mistério, daqui a 15 dias vocês descobrem. Na próxima edição. Você descobre na próxima edição. Tchau, gente. Um abraço. Falou, abração, até já. Tchau.